Olá, Diálogos, qual o caminho seguir? Recebendo aqui o Padre Toninho, ele que trabalha a doutrina social da igreja, ele que é pároco lá na paróquia Nossa Senhora da Soledade, no Vista Verde, em São José dos Campos. Padre Toninho que todos conhecem porque ele faz parte aqui do nosso Diálogos. Padre Toninho, hoje nós queremos falar de um tema bastante polêmico. A gente quer falar das ideologias. A gente quer falar de esquerda, de direita, de centro. Afinal de contas, o que é ideologia? Eu quero começar falando da questão da ideologia, trazendo uma definição que está no documento de Puebla. O documento de Puebla diz que as ideologias, elas são uma visão parcial da realidade que orienta o agir de um determinado grupo social, né? Nesse sentido, elas são positivas, porque elas orientam o agir de um determinado grupo dentro da sociedade. Quando que a ideologia se torna nefasta? Quando essa visão parcial quer ser colocada como se fosse a visão total, a visão globalizante, a qual todos deveriam se submeter. Aí a ideologia perde a sua função. Mas ela tem uma função positiva, enquanto é aquela que orienta o agir de um determinado grupo dentro da sociedade. Nós, cristãos, não precisamos de uma ideologia. Por que não? Porque nós temos o reino de Deus. O reino de Deus é a nossa utopia. O reino de Deus é aquilo que orienta, direciona o nosso agir, direciona a nossa caminhada. Então nós não precisamos de uma ideologia. Claro que o reino de Deus, ele pode se aproximar um pouco mais daqui, um pouco mais dali, mas nós não precisaríamos necessariamente vestir uma camisa de uma determinada ideologia. Mas eu queria falar sobre a origem do chamado direita e esquerda. Nós temos lá na Revolução Francesa esta origem, porque quando foram fazer a Constituinte, logo após a Revolução, que tinha como ideal liberdade, igualdade e fraternidade, um grupo ficou à esquerda do salão. Esse grupo defendia, tinha um compromisso com a baixa burguesia, um compromisso com os trabalhadores, queria então uma radicalização da liberdade, da igualdade, da fraternidade. Um outro grupo eram chamados jacobinos. Um outro grupo ficou mais à direita, no salão que estava elaborando a nova Constituição. E queria um diálogo com a nobreza, com os grandes proprietários, os grandes latifundiários, o rei. E por isso então ficou essa questão da esquerda e direita. Depois isso entrou, claro, na economia. No âmbito da economia, a esquerda, por exemplo, é contra a propriedade privada. E veja, por exemplo, como se instaurou lá na União Soviética. E a direita defende a livre iniciativa, defende o lucro, defende a propriedade privada, enfim, entrou também para a economia. O que nós dizemos? Olha, e aqui eu trago o ensinamento de Paulo VI na 80ª Adveniens. O Papa Paulo VI diz, é legítima toda manifestação política, seja de esquerda, seja de direita. Claro que ele não usa essas expressões, mas ele diz, toda manifestação política são formas absolutamente legítimas e devem ser respeitadas. O que não pode é uma ou outra querer se impor, porque através da democracia e um certo movimento pendular e democrático, que às vezes coloca algum governo mais de direita, outro governo mais de esquerda, às vezes o governo de centro, que pega um pouquinho de cada lado para se organizar. Então a democracia vai construir a sociedade. Que não haja nem esquerda, nem direita, nem centro, ou possa haver tudo isso. Mas o que precisa é o respeito à dignidade da vida das pessoas, principalmente dos mais pobres.